Nova Ordem de Jesus, por Diamantino Coelho Fernandes. Fique agora com a mensagem 13 de Ensinamentos Espirituais, ditada pelo apóstolo Tomé em 25/7/1970, Rio de Janeiro, Brasil. A criação da Nova Ordem de Jesus veio atender a uma grande necessidade de conclamar as almas encarnadas ao cumprimento de deveres de ordem espiritual, objetivo fundamental da sua vinda mais uma vez à Terra. Examinadas no alto as atividades das numerosas religiões existentes neste mundo terreno e devidamente pesados os seus ensinamentos, chegou-se à conclusão de que bem pouco tem contribuído para o aprimoramento das qualidades morais dos seus adeptos. Foi então deliberado pelo Senhor Jesus a criação desta nova ordem para suprir as deficiências dos ensinamentos religiosos, visando especialmente a atrair os pensamentos de todas as almas encarnadas. O Senhor Jesus ditou ele próprio ao apóstolo Tomé os objetivos de sua nova ordem, os quais passaram a fazer parte integrante de sua constituição. Se as almas encarnadas são apenas espíritos em peregrinação na terra revestidos de um corpo de carne, certo é que não podem viver desligados dos deveres e compromissos assumidos no mundo espiritual. 2 milênios estão a encerrar-se desde a vinda do Senhor também num corpo de carne, com o objetivo de despertar o sentido espiritual na humanidade terrena. Mas todos sabeis o que foi que aconteceu ao Senhor Jesus. Deliberado foi então no mundo espiritual conceder-se maior prazo para que as almas encarnadas, seguidamente durante todo esse tempo, conseguissem espiritualizar-se através dos ensinamentos religiosos. Isto tem acontecido apenas a uma parte mínima da humanidade terrena, havendo felizmente no alto alguns milhares de almas que realmente se espiritualizaram. É necessário, porém, porque imprescindível, a evolução das almas que se encontram na Terra, que todas empreendam um último esforço para alcançarem a meta que ainda lhes falta, a qual deve ser alcançada em sua presente romagem terrena. Daí, portanto, a criação da nova ordem de Jesus para todo o mundo terreno, através da qual o Senhor vem falando às almas que tiverem a felicidade de pousar os olhos nestas mensagens. Sabe o Senhor que algum movimento poderá surgir da parte de algumas instituições cujos interesses estas mensagens prejudicarem? Movimento de sentido contrário, visando o descrédito do que vem sendo divulgado diretamente pela palavra do Senhor. Mas o Senhor deseja advertir antecipadamente aos responsáveis por qualquer movimento contrário à sua nova ordem, que tudo está previsto, no mundo espiritual, e tudo também preparado está para derrotar esse movimento contrário. Chegados são os tempos dos homens responsáveis pelos ensinamentos religiosos na Terra se capacitarem da necessidade urgente da espiritualização das almas encarnadas, dizendo-lhes ao ouvido espiritual que a vida terrena é apenas um meio e não um fim. É preciso dizer ao ouvido espiritual de todos os homens e mulheres que eles vieram à Terra unicamente para progredir espiritualmente e jamais para acumular bens terrenos ou mesmo se tornarem donos do planeta. O planeta, já foi dito, nunca pertencerá a nenhum ser humano por mais poderoso que o mesmo possa julgar-se. A Terra foi criada e preparada durante milhões de anos para servir de escola espiritual das almas de Deus que aqui a portarem, jamais podendo ser considerada objeto de conquista por nenhuma das raças que têm vindo habitá-la. A divina providência tem sido constrangida a intervir sempre que as nações se desentendem, para restabelecer a paz. E aqueles filhos que se iludiram com a ideia de que poderiam conquistar o domínio da humanidade, bem cedo se desiludiram de semelhante quimera e regressaram arrependidos ao seu plano de vida espiritual. Só, portanto, a divina providência pode governar a Terra por todos os milênios do porvir e determinar o tipo de ensinamentos a serem ministrados às almas encarnadas. No momento histórico da atual humanidade terrena, todos aceitamos o fato de que um grande avanço espiritual se registra em quase todos os homens e mulheres que aqui se encontram, mercê de suas numerosas experiências adquiridas em vidas anteriores. Numa imagem simplória, poderá dizer-se que as almas viventes na Terra neste fim de século podem ser comparadas aos frutos maduros pendentes de suas árvores, os quais é necessário colher
antes que eles venham ao solo e se deteriorem. Sendo por conseguinte frutos maduros, as almas atualmente encarnadas estão sendo chamadas pelas forças superiores a se voltarem para o alto, para o seu plano de vida espiritual, antes de que um forte vendaval possa jogá-las ao solo como autênticos frutos maduros, e aí possam vir a padecer alguma dificuldade para alcançar o seu lar espiritual. Foi decidido desde alguns séculos no mundo espiritual que uma boa parcela das almas atualmente na Terra devem ser promovidas a melhores planos de vida, ao regressarem de sua presente encarnação. Uma pequena parcela deverá seguir para outra escola de nível inferior à Terra, em face de sua inadaptação ao meio social em que vive. Está então em andamento o processo de seleção destas duas parcelas de almas. Porém, o Senhor Jesus deseja oferecer a umas e outras a oportunidade de elas próprias se identificarem, dado que nas leis espirituais não existe a violência. Cada qual se identifica segundo o nível das vibrações que consegue emitir. Assim, espera o Senhor Jesus que as almas em final de aprendizado terreno se apresentem às forças superiores por meio da aceitação deste chamado do Senhor, firmando-se definitivamente no princípio da oração e da fé, com o que lograrão elevar o nível das suas vibrações mentais. Desta forma, não apenas estas almas confirmarão perante as forças superiores o seu elevado grau evolutivo, como se inscreverão em definitivo entre aquelas a serem promovidas no mundo espiritual. Quanto àquela parcela de almas em vias de serem conduzidas a uma escola de nível inferior ao da Terra, que são todas as almas que aqui se têm mostrado refratárias à vivência harmônica com o meio social em que vivem, deseja o Senhor fazer-lhes um derradeiro apelo, no sentido de se regenerarem, reconciliando-se consigo próprias, pelo abandono das críticas incompatíveis com as leis divinas. E o que prescrevem as leis divinas? Poderão acaso indagar as almas em referência? As leis divinas prescrevem o exercício de quanto não possa prejudicar nem de leve os interesses dos semelhantes. Prescrevem as leis divinas o culto e a prática do amor ao próximo e jamais o seu prejuízo. Num dos seus capítulos mais evidentes, determinam as leis divinas: não matar, não furtar, não mentir e várias outras atividades negativas à conquista da felicidade espiritual. Se por conseguinte algum dos afortunados leitores destas mensagens ainda se encontrar em curso nestas determinações das leis divinas, nem assim deve considerar-se perdido para a terra. Se uma vontade decidida o animar a reconciliar-se consigo mesmo, lance-se imediatamente à prática exclusiva de atos bons, meritórios, com repúdio a quanto, a seu próprio juízo, mereça a condenação das leis divinas. Eis aí um dos principais objetivos da criação desta nova ordem de Jesus: tratar de salvar aqueles que desejarem ser salvos e se esforçarem neste sentido e despertar para a luz e para o alto as almas adormecidas pela anestesia da vida terrena. Estas são, infelizmente, em grande maioria. Sabe, entretanto, o Senhor Jesus que, sem esse chamado, estas almas preparadas espiritualmente poderiam permanecer anestesiadas na Terra por toda a vida e necessitarem de um novo mergulho, o que equivaleria ao aluno que desbaratou o precioso tempo do curso e terá de repetir o ano. Isto, na vida espiritual, é bem mais importante, como é grande o número de almas necessitadas de reencarnar existentes no mundo espiritual e se preparam para descer à Terra. Segue-se que qualquer das almas viventes na atualidade que necessite de voltar ao plano físico só o poderá fazer provavelmente no século 22 ou 23, por falta de oportunidade antes disso. Ora, meditando seriamente a respeito, hão de concordar com o Senhor Jesus todas as almas que tomarem conhecimento da sua nova ordem, que o melhor é se esforçarem desde este momento, no sentido de se prepararem para mais altas vivências ao regressarem ao mundo espiritual. O Senhor Jesus tem enviado diversas caravanas de almas bastante evoluídas a planetas mais adiantados do que a Terra, com o objetivo de nele estudarem quanto possam observar para mais tarde implantarem na Terra.
Várias caravanas se encontram presentemente nesse gênero de estudos, dos quais há de resultar um grande progresso para elas. Deseja então o Senhor oferecer tais oportunidades às almas que aqui se encontram, se isto lhes interessar, apenas regressadas ao mundo espiritual. Podereis perguntar talvez, e quais serão as almas em condições de poderem servir a essas caravanas? O Senhor responde que todas as almas que tal missão aspirarem sinceramente podem considerar-se em condições para isso. É conveniente esclarecer que muitas almas vivendo presentemente vidas modestas, desprovidas de títulos científicos ou universitários, podem possuí-los já de outras vidas, cujos conhecimentos e experiências se encontram em seus arquivos espirituais. Isto decorre do fato de que todas as almas têm direito aos mesmos conhecimentos e experiências ao longo de suas vidas infinitas. Desta maneira, aqueles que foram cientistas em vidas anteriores podem estar hoje vivendo vidas aparentemente modestas, porque assim o desejaram por motivos de sua conveniência. Qualquer destas almas está em condições de fazer parte das caravanas planetárias do Senhor em busca de novos melhoramentos para a Terra. É através dos conhecimentos adquiridos em planetas mais adiantados que têm sido implantadas na Terra vários melhoramentos em favor do progresso deste pequeno planeta. Outros melhoramentos estão chegando no subconsciente de muitas almas que estão aportando à Terra, adquiridos em planetas mais adiantados. Eis aí, em síntese, o que o Senhor Jesus deseja através destas mensagens dirigidas a todos os homens e mulheres da Terra. Consegui-lo-á? Sem dúvida que sim. Através destas mensagens, o Senhor Jesus os fala diretamente. Que assim seja, graças a Deus.